Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Domingo 8 de janeiro, a aliança da salvação. A morte de Cristo no Calvário tornou a salvação possível para todos que já viveram ou que ainda viverão nesta terra, né? Diferentemente das promessas das estações do ano, né? A promessa da questão do arco-íris, na questão do dilúvio, né? Que a gente viu no tema de ontem, diferentemente essa promessa não é unilateral, ou seja, depende da aceitação da outra parte. A salvação está disponível para todos, né? Mas depende da outra parte. Existe uma crença por aí chamada de universalismo, que essa crença ela diz que, conforme essa crença, todos serão salvos. Deus é tão bom que vai salvar a todos, né? Mas a questão não é a bondade de Deus, né? Porque Deus não é conivente com o pecado. Deus abomina o pecado e Deus é santo. O pecado não pode subsistir na presença dele. Quando Deus desceu ali com a sua glória, né, por meio de Jesus ali no Monte Sinai, o Monte Sinai fumegava, né? Moisés passou 40 dias para poder ali chegar ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, e o povo estava realmente amedrontado, né? E o povo não poderia ali pisar no monte, porque o povo estava realmente ainda muito em pecado, né? Então a questão é a santidade de Deus. O pecado não subsiste na presença de Deus, e quando Jesus voltar, vai destruir o pecado e, consequentemente, aqueles pecadores que se abraçaram com o pecado. Então Jesus ensinou claramente que, embora tenha morrido por toda a humanidade, muitos percorrem o caminho espaçoso para a perdição e morte eterna. Mateus 7, verso 13 e 14. E a lição manda nos ler primeira carta de João, capítulo 5, verso 13, Mateus 10, 22, João 6, verso 26 e segunda carta de Pedro 1, verso 10 e 11, e pergunta, o que esses textos têm a dizer de como as pessoas recebem o dom da salvação em Jesus? Ou seja, como deveríamos receber esse dom da salvação em Jesus? Eu quero ler apenas alguns versos, certo? Lá em Mateus capítulo 10 e o verso 22, Jesus diz aos discípulos, né? Diz a nós também hoje: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Se os discípulos, antigamente, houve o que houve o que aconteceu com eles através do Império Romano, que começou a persegui-los, e ao longo da história eles deviam perseverar, que dirá nós hoje, né? Hoje, muitas vezes, por qualquer coisa, as pessoas saem da igreja, né? Seja porque teve algum problema com o irmão, algum irmão magoou, ou seja por causa das atrações desse mundo, né? Os entretenimentos desse mundo, que a pessoa acha que é melhor do que estar com Jesus. Então, as pessoas se afastam por bobagem, mas Jesus nos orienta o que? A perseverar. Os apóstolos perseveraram dando a própria vida, né? E na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11, eu leio também o seguinte: por isso, irmãos, ele diz o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência, ou seja, com cuidado, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Se você tiver cuidado, manter comunhão com Jesus, se afastar daquilo que é mal, seguir os conselhos que a própria igreja adventista dá a você, de buscar Deus na primeira hora do dia, e você sempre está confessando seus pecados, buscando a Deus, que o Espírito Santo mostre quais são os seus defeitos de caráter, onde você pode pisar, onde não pode. Então realmente você não vai tropeçar em tempo algum, é o que a palavra de Deus aqui está dizendo. Verso 11: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que os textos a seguir, né, os textos, né, que a gente leu, né, juntamente com a primeira carta de João 5, verso 13, e João 6, 29, o que é que esses textos têm a dizer de como as pessoas recebem o dom da salvação em Jesus? A resposta sugestiva diz: crendo no nome de Jesus e permanecendo fiel até o fim, né? Eu coloquei crendo no nome de Jesus, perseverando, né, e
e sendo cuidadoso na vocação para com Deus. Assim como Paulo foi, por exemplo. Né? A lição diz que Paulo compreendia a natureza bilateral da aliança, ou seja, Deus tem uma parte a desempenhar e o ser humano tem a outra. Deus já fez tudo, Deus já entregou o seu filho. Né? Cabe a nós fazer o quê? Fazer o seguinte: Paulo, por exemplo, ele foi abandonado por muitos de seus companheiros, mas apesar disso, ele confiantemente disse a Timóteo que havia cumprido sua parte no acordo. No seguinte verso: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, ou seja, ele seria sacrificado pelo Evangelho. A morte dele já estava decretada. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Ou seja, não quando ele partir agora, não quando ele morrer, mas naquele dia. Que dia ele vai dizer? E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. No dia da volta de Jesus é que os santos vão receber o galardão, como disse também o próprio Jesus lá em Mateus, se não me engano, capítulo 24, o ano 25. E diz aqui a lição, né? Paulo disse: estou pronto porque combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Certo? Paulo, ele sempre foi muito claro ao afirmar que a salvação é somente pela graça mediante a fé, não pelas obras da lei. E então ele não estava de alguma forma olhando para suas obras ou realizações como que lhe rendesse mérito diante de Deus. Ele sabe que diante de Deus nós não podemos nos justificar. A coroa da justiça que eu esperava é a justiça de Jesus. Por quê? Pelos méritos de Cristo é que somos salvos. A Bíblia diz: todos pecaram. Nós já pecamos. Se a salvação fosse pela lei, pelas obras da lei, nós não teríamos salvação. Porque nós já pecamos. Mas a partir do momento que, como diz aqui, pela fé, reivindicamos para nós, assim como Paulo reivindicou para si, e a qual se apegou até o fim da sua vida, confirmando a sua vocação, como Pedro fala, né? Você começa a andar agora de conformidade com Jesus, com os seus ensinos, guardando a lei de Deus, assim como Jesus guardou os 10 mandamentos, nós também guardamos por amor, revestidos da graça de Cristo e pelo Espírito Santo também que habita em nós. Então é dessa forma que nos apropriamos da salvação, né? Crendo em Jesus e andando de conformidade com os seus ensinos, com os seus mandamentos. Que Deus seja louvado. Amanhã, terça-feira, ouvir com atenção, né? O que está lá em Deuteronômio 28, verso do 1 ao 14. Que Deus seja louvado. Amém.